Aleluia, aleluia. Muitas vezes e de muitos modos, Deus antigamente aos nossos pais falou pelos profetas, mas nesses dias que são os últimos, Deus falou-nos por seu Filho. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 2, versículos 16 a 21. Naquele tempo, os pastores dirigiram-se apressadamente para Belém e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Quando o viram, começaram a contar o que lhes tinham anunciado sobre aquele menino. E todos os que ouviam admiravam-se do que os pastores diziam. Maria conservava todas estas palavras, meditando-as em seu coração. Os pastores regressaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus, indicado pelo anjo, antes de ter sido concebido no seio materno. O texto do Evangelho de hoje é a continuação daquele que foi lido na noite de Natal. Após o anúncio do anjo do Senhor, os pastores, destinatários desse anúncio, dirigiram-se a Belém e encontraram o menino deitado numa manjedoura de uma gruta de animais. Mais uma vez, Lucas não está interessado em fazer a reportagem do nascimento de Jesus ou a crônica social das visitas que então o menino de Belém recebeu, mas está, sobretudo, interessado em apresentar uma catequese, uma teologia que dê a entender aos cristãos a quem o texto se destina, quem é esse menino e qual a missão que ele foi investido por Deus. Nesta catequese fica bem claro que Jesus é o Messias, libertador, enviado a trazer a paz. E há também uma reflexão sobre a resposta que Deus espera do homem. Como pano de fundo do texto está, portanto, a ideia de que, com a chegada de Jesus, atingimos o centro do tempo salvífico. Em Jesus, a proposta que Deus tinha para nos oferecer veio ao nosso encontro e materializou-se no meio dos homens. O próprio nome Jesus significa o Senhor salva. E esse próprio nome que foi dado ao menino, por indicação do anjo que anunciou o seu nascimento, aponta nesse sentido. Por outro lado, o fato dessa boa notícia ser dada em primeiro lugar aos pastores, que era uma classe marginalizada, considerada impura, pecadora e muito longe de Deus e da salvação, significa que a proposta de Jesus se destina de forma especial aos pobres e marginalizados, aqueles que a teologia oficial daquele tempo excluía e condenava. Diz-lhes que Deus os ama, que conta com eles e que os convoca para fazer parte de sua família. Definida a questão essencial, atentemos nas atitudes dos intervenientes e na forma como eles respondem à chegada de Jesus. Vejamos. Em primeiro lugar, repare como os pastores, depois de escutarem a boa nova do nascimento de Jesus, do libertador, do Messias, do enviado, se dirigem apressadamente ao encontro do menino. A palavra apressadamente sublinha a ânsia com que os pobres e os marginalizados esperam a ação libertadora de Deus em seu favor. Aqueles que vivem numa situação intolerável de sofrimento e de opressão reconhecem Jesus como o único Salvador e apressam-se a ir ao seu encontro. É dele e de mais ninguém que brota a libertação porque os oprimidos anseiam. Libertação das cadeias da morte, do pecado, do demônio e toda opressão social.
a disponibilidade de coração para acolher a proposta é a primeira coisa que Deus pede. Em segundo lugar, veja como os pastores reagem ao encontro com Jesus. Começam por glorificar e louvar a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. É a alegria pela libertação, pela salvação, que se converte em ação de graças ao Deus Salvador, Libertador, Curador. Depois, esse louvor torna-se testemunho. Quem faz a experiência do encontro com Deus tem obrigatoriamente de dar testemunho, a fim de que os outros seres humanos possam participar da mesma experiência gratificante. Finalmente, veja a atitude de Maria. Ela conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. É a atitude de quem é capaz de abismar-se com as ações de Deus, com o amor que Ele manifesta nos seus gestos em favor dos seres humanos. Observar, conservar, meditar significa ter a sensibilidade para entender os sinais de Deus e ter a sabedoria da fé para saber lê-los à luz do plano de Deus. É precisamente isso que faziam os profetas. A atitude meditativa de Maria, que interioriza e aprofunda os acontecimentos, complementa a atitude missionária dos pastores, que proclamam a ação salvadora de Deus manifestada no nascimento de Jesus. Estas duas atitudes definem duas coordenadas essenciais daquilo que deve ser a existência do crente. Meditar e dar testemunho. No Evangelho que hoje nos é proposto, fica claro que o fio condutor da história da salvação é esse: Deus ama-nos, quer a nossa plena felicidade e por isso tem um plano de salvação para levar-nos a superar a nossa fragilidade e debilidade. E esse plano foi nos apresentado na pessoa, nas palavras e nos gestos de Jesus. Temos consciência de que a verdadeira libertação, salvação, cura, conversão está na proposta que Deus nos apresentou em Jesus e não nas ideologias ou no poder do dinheiro ou na posição que ocupamos na escala social. Por que é que tantos dos nossos irmãos vivem afogados no desespero e na frustração? Por que é que tanta gente procura salvar-se em programas de televisão que lhes dê uns minutos de fama ou num consumismo alienante? Não será porque não fomos capazes de lhes apresentar a proposta, o plano, o amor, a pessoa de Jesus? Diante do Evangelho, da Boa Nova, do nascimento de Jesus, do nosso encontro com Ele, nós reagimos como os pastores, com louvor, ação de graças, adoração. Sabemos ser gratos ao nosso Deus pelo seu amor e pelo seu empenho em nos salvar da escravidão. Os pastores, após terem tomado contato com o plano libertador de Deus, fizeram-se testemunhas desse plano, desse encontro, desse amor. Sentimos também o imperativo, o ímpeto, o empurro para o testemunho, para sermos testemunhas. Temos consciência de que
A experiência é para ser passada aos nossos irmãos que ainda a desconhecem. Maria conservava todas estas palavras e meditava-as no seu coração. Quer dizer, ela era capaz de perceber os sinais de Deus no acontecer da vida. Temos como ela a sensibilidade de estar atentos à vida e de perceber a presença discreta, mas significativa, atuante, transformadora de Deus nos acontecimentos mais ou menos banais do nosso dia a dia.